Quem vê minhas belezas nem imagina que já tenho um longo tempo de existência. Sim, a maturidade está me fazendo bem. São 155 anos de história, repleta de lutas, conquistas, aprendizados e vitórias. Acredito que os mais jovens nem imaginam as lutas que já passei. Foi aqui, nesta terra, que o som dos trens ecoou pela cidade, simbolizando progresso e modernidade. Que o doce néctar da cana-de-açúcar alimentou os sonhos e ambições dos agricultores locais. Que o petróleo encontrado estabeleceu Catu como um importante centro energético na região. A gente explica que muito provavelmente o município de Catu surgiu a partir da expansão de engenhos da região de São Francisco do Conde até a nossa localidade. Foi a segunda leva do ciclo de açúcar que tornou possível o surgimento dos engenhos aqui na nossa região. Um desses engenhos teria sido o engenho de Santana, que fica hoje por volta da Praça Duque de Caxias, e esse engenho muito provavelmente teria sido um dos responsáveis por criar a primeira aglomeração do que seria a nossa cidade de Catu hoje. Que a origem do município de Catu se deu principalmente pela ocupação dos portugueses, inicialmente vindos da região da Praia do Forte, mas em seguida impulsionados pelo crescimento da cultura da cana-de-açúcar, também vindo do lado oeste de Catu, pela região de São Miguel, pela região de Santa Amaro, São Sebastião e principalmente da sede do distrito, que era o município de São Francisco do Conde. Alguns documentos confirmam e comprovam essa ocupação, inclusive no livro de Ana Araújo Góes, tem uma passagem muito interessante que ela conta quando ela recebeu de presente da família um primeiro piano que chegou ao município de Catu. E ela se refere à chegada do piano como vindo no lombo de 9 negros. Esse piano aportou numa região do município de Candeias, chamado Porto das Almas, e de lá até a Fazenda Pi veio de pés no lombo de 9 negros. Então é muito interessante para a gente ver qual era o caminho de chegada de todo o branco para o centro da localidade que se transformou no município de Catu. Consta também numa nota de um romance bibliográfico que Tomé de Souza, Garcia Dávila já tinham noção da existência de uma sede, de uma tribo, onde está exatamente o município de Catu, e que eles denominavam, logicamente que eram os índios que denominavam assim, a Taba do Catu. Então isso, no século XVI, é a informação mais remota que temos do nosso município. Então são duas vertentes de ocupação. Uma via o Rio Pojuca, vindo da Praia do Forte, Rio Pojuca, Rio Catu, e a outra vindo pela ocupação dos portugueses já no recôncavo com o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar. Do meu surgimento até os dias de hoje, muita coisa mudou. Cresci, mas sem esquecer os principais protagonistas da minha história. O processo de escravidão aqui no município, como em qualquer outro lugar do Brasil, segregou as populações africanas e afrodescendentes e dificultava o desenvolvimento dessa população, dificultava o acesso a estudo, a proibição, no caso da escravidão, a estudo e a conseguir se desenvolver dentro de uma sociedade tão hierarquizada e tão injusta. E na atualidade a gente vê os descendentes desses mesmos escravizados passando por problemas semelhantes. O Estado, a sociedade ainda nega direitos básicos a esses indivíduos, e a mobilidade social de indivíduos descendentes de escravizados, afrodescendentes, melhor dizendo, ainda é muito difícil nos dias de hoje. Então a desigualdade social de hoje é um reflexo
da falta de oportunidades que a sociedade e o Estado dá a essas populações e a falta de uma reparação histórica que essas populações e os descendentes dessas populações merecem. Não tem como se referir a Catu no período do Império e não contextualizar a cena catuense com o seu personagem principal, que foi o Barão da Pujuca. Então, José Freire de Carvalho, de família tradicional baiana, ocupava uma longa e extensíssima área do município, que o engenho dele ocupava a área hoje dos municípios de Catu, Pujuca, São Sebastião e Mata de São João, para você ter ideia da dimensão que era a propriedade rural dele. Então, o Barão do Pujuca, o José Freire de Carvalho, muito próximo, laços de amizade com o Império, principalmente com o Imperador, foi a peça fundamental para conseguir a emancipação política, um pleito que já vinha desde o início do século XIX, da população reivindicando, sempre muito negada, porque era uma população muito desorganizada, porque Catu, até a sua emancipação, era um distrito rural. Existiam fazendas e propriedades rurais e a população era completamente dispersa e rarefeita, ocupando essa área, até que chegou a rede férrea, que permitiu o escoamento da produção e, a partir daí, houve uma concentração de pessoas e que se formou o primeiro núcleo da cidade de Catu. A gente tem uns estudos da historiadora Sandy que nos indica que muito provavelmente o crescimento dos engenhos aqui na região de Catu se deu lá pelos idos de 1750, de 1800, mais ou menos por aí. Então, no período colonial, essa região praticamente ficou inóspita e não tinha exploração econômica alguma. Já no início de 1815, começaram a surgir os primeiros engenhos. Esses engenhos eles vão utilizar como mão de obra básica a mão de obra de escravizados, e esses escravizados virão, a priori, virão da África, como nas grandes regiões econômicas do país, e serão de grande valia, de grande importância, diria até fundamental para o funcionamento desses engenhos. Então, esses engenhos vai ter a seguinte estrutura: latifúndios, a casa grande, a senzala, vai ter a casa de moagem, casa de purgar, tudo bem tradicional como era o engenho de cana-de-açúcar no século XIX. A produção aqui ela vai aumentar e os engenhos vão aumentar até mais ou menos 1860, quando vai começar a crise da cana-de-açúcar no Brasil e aqui na região do Recôncavo também. Então, esse cenário ele conforma a sociedade no começo do século XX. Podemos pegar, por exemplo, os censos de 1890, 1920 e 1940. Nós começamos a perceber que a maioria da população era de uma população negra. Mais de 70% da população é uma população negra até a década de 1950. Nós começamos a perceber também, a partir desses censos, que a maior parte da população ainda está trabalhando no campo. Nós temos ainda a produção de feijão, de mandioca, de milho, principalmente para a exportação e para a venda nas feiras locais. É comum os munícipes comentarem sobre as longas jornadas de cavalo, de jegue, para venderem os seus produtos nas feiras de São Sebastião, nas feiras de Alagoinhas, que eram espaços onde essa população que vinha de Caçarangongo, que vinha do Viadinho, das Pedras, a população começa a fazer um deslocamento para conseguir vender e ter esse recurso para estruturar a sua vida. Então ainda nós temos, até a década de 1950, uma população majoritariamente agrícola. E aí nós lembramos, população agrícola que vem em especial desses descendentes de mão de obra escravizada ou pessoas que viviam no campo e ainda não estavam habituados a essa urbanização. Bom, a identidade do município de Catu, ela se dá desde sua origem como no próprio processo de formação da sociedade brasileira. Eu diria que Catu é uma síntese do processo de formação da sociedade brasileira. Então se dá pelo aportamento de populações indígenas, pela colonização portuguesa e futuramente
o advento dos escravos para serem utilizados na mão de obra, tanto nas lavouras de cana-de-açúcar como no plantio de fumo. Então você tem esses 3 grupamentos étnicos que vão dar base ao processo de formação ao nosso município, e vai ser a miscigenação desses grupamentos étnicos e de outros grupos que vieram posteriormente, como italianos, por exemplo, como até alemães em determinados momentos, que vai dar essa ideia de diversidade cultural que fundamenta a identidade brasileira e que, na minha concepção, também fundamenta a identidade do povo catuense. Bom, assim, do ponto de vista das manifestações culturais em Catu, acho que há de se destacar as manifestações culturais populares. Quase todas elas oriundas das influências das religiosidades católica e do candomblé em nossa comunidade. A região de São Miguel e a região do bairro do Barão de Camaçari, com a festa de Reis, por exemplo, são exemplos disso. Mas assim, eu gostaria de destacar, como sendo um especialista nessa escritora, a romancista Ana Ribeiro de Araújo Góes Bittencourt, né, que é uma escritora que viveu no final do século XIX e início do século XX, e foi muito destacada por escrever romances, contos benditos, poesias, artigos, uma produção extremamente variada e rica, e ter destaque nacional enquanto mulher, enquanto escritora, e sendo estudada hoje até em universidades na Europa, como por exemplo em Paris. Além disso, ela deixou um livro de memórias que se intitula Os Longos Serões do Campo, que é um dos principais relatos sobre o cotidiano do brasileiro no século XIX, e é utilizado por vários historiadores como fonte para estudar o dia a dia da elite e como a elite via, né, os escravizados, os pobres livres naquela época. Então acho que vale a pena a leitura, né? Eu tenho vários artigos sobre ela também, diga-se de passagem, e a produção dela eu acho que merece um destaque na atualidade, e merece que os catuenses saibam que assim, nós tivemos uma grande escritora que foi do nosso município. Começamos a aparecer na cidade como cultura exatamente nos anos 80, com o movimento de teatro, que foi iniciado por mim, na época, e que tínhamos à frente era diretoria de educação, não era secretaria, a professora Amélia Ferreira Teixeira. Nos conhecemos e ela, muito gentil, pediu que eu criasse um grupo, desse forma, né? Porque a gente fazia o teatro mais em igreja, em isolado, né? E aí criamos o Grupo Catuense de Teatro, nos anos 80, né? E foi quando trouxemos, já com o apoio do governo da época, o primeiro curso de teatro para a cidade, que foi o projeto Chapéu de Palha. Daí chegou-se, nos anos 90, a abertura da Casa da Cultura, que foi o início do reconhecimento desses artistas. Porque existiam os artistas, existiam Banda Voo Livre, existiam outros grupos, mais isolados. Mas agora nós tínhamos uma casa. Vocês conhecem a origem do meu nome e sabem o que ele significa? O mito de criação, ele nos explica que a cidade teria surgido às margens do rio Catu, quando pescadores teriam achado uma imagem de Santana, e por achar que esse achado era um milagre, teria surgido um vilarejo em volta do rio Catu, e esse vilarejo viria a se tornar Santana do Catu e futuramente a cidade de Catu. Então, nesse caso, a origem católica estaria explicada nesse mito através dessa lenda, dessa história, e o termo Catu teria vindo também das origens indígenas de índios que teriam
aportado aqui nessa mesma época. O termo catu vem do Tupi-Guarani, como todo mundo sabe. Catu, que significa bom, agradável. Este ano, completo 155 anos, mas quero parabenizar você, catuense de nascença ou de coração, por acreditar em mim. E é assim que quero continuar sendo para cada um que vive ou que passa por aqui, agradável.